dar a Ele o seu melhor. Amém, amados? Aleluia. Então eu quero ver você adorando o Senhor através dos louvores, porque Ele é bom. Amém, amados? Aleluia. Deus é bom. Amados, nós não estamos aqui por obrigação. Amém? Nós estamos aqui porque nós somos adoradores. Nós somos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós temos a convicção daquilo que estamos fazendo. Amém? E eu gostaria de falar com você essa noite para que você adore ao Senhor, celebrando a Ele, na presença dEle, com novos cânticos. Aleluia! Aleluia! Somos o povo da fé, amado. Somos o povo da fé.
animada? Porque eu sei que está acontecendo grandes coisas, amado. Não é pelo que nós vemos. Oh, amado. Essa palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos. Ei! Tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que fazemos. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Oh! Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo, sou tua casa, tua oh,
igreja do Senhor. Essa mudança é ajustando o que tem que ser ajustado dentro de você. Amado, toda mudança ela passa por um processo. E muitas vezes esse processo dói. Dói. Mas lá o Senhor ajustando, colocando as coisas no lugar. Colocando as coisas no devido lugar. O perdão dele é completo. Ele sara a tua mente. Ele sara a tua alma. Aleluia. Aquela mente que está com pensamentos negativos. Frustração. Porque eu estou machucada. O perdão dele é completo. Ele sara a tua mente, ele sara a tua alma. Ele coloca tudo nos seus devidos lugares. Ele ajusta a tua casa, que é você. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Sara minha alma. Ele sara minha alma. Diga, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Sou Aleluia. O Senhor é fiel, Ele é bom, amém, Márcio? Podemos sentar um pouquinho aí. Aleluia. Diga, Senhor, Pai, se possível for, pode mudar. Diga, pode mudar. Pode mudar as coisas aqui em mim. Amém, Márcio? Tem coisas que necessitam ser mudadas em nós. A começar em nós, né? Eu queria que você, com alegria, trouxesse seu dízimo e sua oferta aqui. Amém? Queria que o diácono viesse aqui se posicionasse e você viesse ofertar ao Senhor, sabendo que o Senhor é fiel, Ele é tremendo, Ele é provedor. Quem crê que o Senhor é provedor? Independente de qualquer circunstância. Mas ninguém vive circunstância. A gente vive por fé. Amém? A gente não se baseia se a coisa está boa hoje ou amanhã não está boa. Não fica com esse pesar, não. A gente crê. A fé fala o quê? Crê. O meu justo verá por fé. É por isso que as coisas não atribulam a nós. É por isso que muitas vezes você vê homens e mulheres de Deus animados o tempo todo. Não se abala, porque espera no Senhor, descansa no Senhor. Então você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, vem aqui, coloca na sala com alegria, vem entregar ao Senhor a tua oferta. Amém? Diga, com alegria eu entrego a minha oferta ao Senhor. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor.
de amor, de fé e de poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente. Eu sou curado, eu vejo a chuva regando minha semente. Eu sou curado, aleluia. Deixa eu falar algo para você aqui, Deus. Talvez você não esteja vendo nada natural, nada natural, mas vem uma chuva. Tem uma chuva, amém? Talvez assim para o mundo não está nada bem. Igrejas são para pressão, todo mundo pressionando, mas você tem suficiência de Deus para pressionar a pressão. Diga eu pressione a pressão, amém? A pressão não vai me conter, eu não vou ficar preso a ela. Amém? Dá graças ao Senhor por esses dias de ofertas. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Cada conquista da tua casa, Pai. Cada um que você cuida. Cremos no Senhor que faz a constelação como coroa, Pai. Cremos em Deus que Senhor, chegando na tua casa, na tua igreja, a cada casa, família, Pai, que vamos aqui, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. E até que o Senhor nos ajude, não nos deixar de vida. Nós te damos graças nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós veremos agora domingo, começar agora domingo, o discipulado, né? O pastor falou para avisar sobre o discipulado. Você que está matriculado, não perca domingo às 9h30 da manhã. Será a primeira aula da turma que se matriculou para o discipulado. Eu queria que você já fez sua inscrição. Não sei quantas pessoas são, mas se você não fez, não terminou o discipulado, começou, não terminou, venha, se inscreva e domingo esteja aqui para você receber da parte de Deus. Amém? Amém, queridos? Amém. Vocês estão calados? Diga não. Viu o louvor aqui poderoso? Aleluia. Você já viu a mensagem que o pastor Mário colocou no grupo, né? A condição de você fazer o curso discipulado para você realmente ser considerado membro integrante da igreja. Então você vem para o discipulado e faça, submeta-se. Tem gente que se submete 2 anos no reino, né? 3 vezes por semana. O discipulado aqui é um período curto de tempo. Então você tem condições, você se treina para isso, você se reserva, acorda mais cedo, sábado dorme mais cedo, domingo acorda mais cedo, para poder estar aqui às 9h30 da manhã. Amém? Deus é bom? Eita, aleluia. Vamos sentar mais um louvor e vamos preparar para a palavra. Hoje quem vai ministrar sobre o evangelismo é esse ministro aqui. Amém? Vocês estão preparados para receber o Senhor? Amém? Vamos estudar a unção? Amém? Eu creio que ele é um Senhor evangelista, eu creio. Eu particularmente creio. Você quer uma dica? Creia também, amém? Você vai receber. Aleluia. Aleluia. É desse jeito, é crer, né, amados? Vamos ficar em pé, amém, amados? Vamos adorar mais uma vez e louvar o Senhor. Aleluia. Eu sei que você está com suas forças renovadas. Aleluia, porque o Senhor é bom em todo tempo. Ele renova nossas forças dia por dia. Aleluia, porque Ele é bom, amado. Ele é bom. E à medida que você adora, à medida que você celebra, à medida que você louva, Ele se responsabiliza sim de trabalhar a seu favor. Amém, amado? E resolver seus problemas. Seja o que você esteja passando, então, amado, seu dever é o quê? Descansar, adorar, aleluia, declarar a palavra, aleluia.
Aleluia. Quem pode ligar a luz, por favor? Obrigado. Deus é bom, amém? Aleluia. Vocês podem se sentar. Aleluia. Repita comigo. Deus está esticando a minha fé. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que você está crescendo em fé? Aleluia. Que a palavra tem sido semeada no seu coração. É impossível que você não cresça. A Bíblia diz que se você ouve essa palavra, você a compreende, você dá muito fruto. A Bíblia diz que somente aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem, esse não pode dar fruto. Porque vem as aves do céu e roubam a semente. Por isso eu te peço nessa noite que você dê atenção aqui, amém? Se você tiver o celular ligado, desliga o Wi-Fi, em nome de Jesus. Desliga agora, em nome de Jesus. Larga no seu celular, deixa para depois o culto. A palavra é preciosa. Aleluia, glória a Deus. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Aleluia. Eu declaro como o Kenneth Reagan falou: Deus tem a última palavra na minha vida. Amém, aleluia. Você pode repetir comigo: Deus tem a última palavra na minha vida. Por que eu disse que Deus está esticando a nossa fé? Porque fé não é sentimento, amado. Muitas vezes nós somos movidos na igreja, lá fora, por aquilo que nós sentimos. Muitas vezes o que sentimos, o que vemos, impede aquilo que está por dentro, de enxergar aquilo que está por dentro. Muitas vezes aquilo que vemos, o que sentimos, enxerga, impede de nós enxergarmos o nosso irmão com os olhos espirituais. Esse momento aqui é precioso, onde a igreja está reunida. O povo de Deus está reunido. Você sabe o que é isso, amado? E riqueza, quanta graça, quanta riqueza está pronta para ser liberada nesse ambiente. Será que você conseguiu enxergar a riqueza que está disponível? Imagine agora como se estivesse aqui sobre você. Bênçãos sem medidas, força, sabedoria, graça sobre graça, abundância de graça nesse ambiente. Um ambiente da comunhão. O bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Depois ele fala: e ali o Senhor ordena a bênção. É nesse lugar. Por isso valorize esse lugar. Quando você vier para a igreja, valorize, porque aqui é precioso demais. Aleluia. Deus abriu os meus olhos para ver muitas coisas quando nós nos reunimos. Eu sei que quando nós estamos adorando a Deus, louvando, a oração no início, o louvor, a palavra, enquanto você está dando atenção à palavra, coisas estão sendo liberadas na sua vida. O seu futuro está sendo construído, o seu chamado está sendo levantado, dons estão sendo despertados. Mas se você ficar disperso, você vai perder o melhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amados. Eu estou empolgado com essa palavra. Aleluia. Aleluia. Jesus disse que lá fora eles conhecerão que nós somos discípulos deles. Nós Glória a amamos Deus. uns aos outros. Por isso eu te digo: aprenda a andar em amor. Aleluia. Aprenda a andar em amor. Quando você chegar aqui nessa igreja, não fique longe do seu irmão. Vá até ele, dê um abraço, beije ele com ósculos santos. Nenhum decreto vai impedir a gente de fazer ósculos santos. É o ordenamento do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tomamos todos os cuidados, amém? Lá na entrada você passou álcool? Você tem usado sua máscara? Nós estamos de acordo com o decreto. Então você pode dar um beijo no seu irmão. Você está desinfetado pela medicina. Amém? Deus é bom. Aleluia. Eu comecei falando sobre isso. Deus está esticando a sua fé. Ele vai arrancar toda a dependência de você precisar sentir alguma coisa para você se mover. Porque o reino de Deus está em movimento. 24 horas por dia. A Bíblia fala que o guarda de Israel não dormita. A Bíblia fala que o guarda de Israel não dormita, ele não pisca. Ele está sempre em movimento, trabalhando em favor daqueles que esperam nele. Aleluia. Quando você está dormindo, durma tranquilo. Então seu pai não dorme. Decida, se você está preocupado com alguma coisa, ansioso, deite-se, repouse sua cabeça, em paz me deite e em paz me levante. Porque o guarda de Israel não dorme. Nós vamos falar sobre o evangelismo hoje, amém? Aleluia. Mas eu quero entrosar com vocês.
Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Receba a semente da palavra. Ande em amor. Paulo diz que sem o amor, de nada valeria. Aleluia. Se eles virem que nós nos amamos aqui dentro, eles vão ver que realmente nós somos discípulos de Jesus. Aleluia. E eles precisam ver que nós nos amamos. Começa aqui dentro o treinamento, o curso espiritual, o curso do Evangelho, o curso da prática da palavra, o curso do amor. Seja, como é que eu posso dizer, perseverante e persiga o ato de andar em amor. De nada vale. Nenhuma obra vale se você não andar em amor. Aleluia. Sabe o que é que eu faço todos os dias quando eu levanto pela manhã? Pai, eu posso enxergar com os teus olhos. Eu não quero enxergar o ímpio com os meus olhos naturais. Eu quero enxergar com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Eu não quero julgá-lo precipitadamente. Eu não quero sentir nem sequer um desconforto quando ele fizer algo que me desagrada. Eu só quero simplesmente olhar para ele e ter compaixão dele. Só quero amá-lo e compreendê-lo e ouvi-lo. Aleluia. Amados, Deus está me dando uma compaixão tão grande. Se eu orei ao Senhor, Pai, eu não quero conhecer com os meus olhos carnais, mas segundo os meus olhos espirituais. E hoje eu estou sentindo uma compaixão tremenda. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. O amor que Deus tem por nós, pelos perdidos. Aleluia. Nós temos que estar ardendo, perseguindo o chamado. Talvez você pense, meu chamado não é evangelismo, Miguel. Eu digo para você, o seu chamado principal é evangelismo. Porque Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O propósito de Cristo foi para salvar, e Ele já fez isso, Ele já salvou. Aleluia. Aleluia. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu quero que você pegue essa visão nessa noite. Que você não perca essa palavra de vista. Que você possa compreender completamente o que está no coração do Pai. Aleluia. Aleluia. Você só pode evangelizar se você tiver uma plena convicção do que Cristo fez por você. Eu tenho que começar com isso. Eu fiz um esboço, mas a gente sempre foge do esboço. Aleluia. E eu vou ter que falar isso. O Espírito Santo veio ministrando coisas no meu coração durante esses dias e aqui também, enquanto eu estava ali na bateria, orando em línguas, na hora da oração. Se você não tem total compreensão da graça que foi dispensada a você, você não pode evangelizar. Aleluia. Porque você não pode falar daquilo que você não compreende. Aleluia. Você tem que compreender esse amor que te perdoou, que não levou em conta os seus pecados, que te perdoou, que te redimiu, que te trouxe de volta, que tirou tua culpa, que tirou todos os teus pecados. A Bíblia diz que Ele não lembra mais dos teus pecados. Deus não lembra mais dos seus pecados. Talvez em algum dado momento você pense que você fez alguma coisa tão grave, e às vezes você não consegue se perdoar, às vezes você fica se condenando por coisas, muitas vezes tão pequenas, que o diabo fala para você. Porque você não orou hoje. Porque você não leu a Bíblia hoje. Porque você não tirou um tempo de adoração. E o diabo fica te condenando de alguma coisa. Mas a graça de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então você é totalmente cheio da graça. Você tem que compreender essa graça que foi derramada em seu favor. Já não há mais nenhuma condenação. Repita comigo: já não há. Já não há mais nenhuma condenação. Aleluia. Toda a culpa foi levada. Eu não vou mais, Deus fala para você: eu não vou mais me lembrar do teu passado. Não tem culpa para você. Por isso se levante. Se levante como meu filho, como meu embaixador. Se levante, tome minha palavra, tome o meu espírito. Aleluia. Creia e almeje os dons espirituais, não os perca de vista. Aleluia. Agora eu vou entrar na mensagem aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amados, é muito sério. Eu acordo pela manhã
Eu acordo pela manhã, como eu falei para vocês, eu começo orando e falando: Pai, eu quero ver segundo os teus olhos. Eu falo: Pai, eu quero fazer o bem pelo menos para uma pessoa hoje. No mínimo para uma pessoa. Por favor, deixa eu impor as mãos sobre alguém. Pai, por favor, em nome de Jesus, deixa eu falar que o Senhor ama alguém. Pai, por favor, deixa eu aconselhar alguém hoje. Deixa eu carregar um saco de areia, de cimento para alguém, fazer algum favor, um bem. Você foi criado para boas obras. Não é pelas obras que você foi salvo, mas você foi criado para boas obras. E andar em amor é praticar boas obras. Andar em amor é praticar boas obras. Faça o bem. Eu começo a minha mensagem falando isso: faça o bem. Se você não seja predisposto quando você amanhecer para fazer o bem a alguém. Eu tenho certeza que quando você fizer o bem para alguém, você já conquistou aquela pessoa, a atenção dela. Aleluia! Não é você chegando para a pessoa e despejando o sermão da montanha, no monte em cima dela, que você vai atrair ela. Mas é através das suas obras, do teu amor, da tua atitude diária. Quando você vê uma pessoa e você vê que ela está carregando alguma coisa: eu posso te ajudar. Faça o bem, faça alguma coisa. Aleluia. Dê uma oferta. Aleluia. Eu não quero me vangloriar, eu quero testemunhar. Outro dia eu vi um catador de papelão na rua, e eu estava com dinheiro no bolso. Quando eu olhei para ele, meu coração: dá para ele R$50. Aí eu: o diabo. Mas você acha que o diabo vai mandar você dar R$50? Miserável. Vai não, mas quando você planta, você colhe. Por isso que o diabo não quer que você dê R$50. E às vezes você pensa que a sua situação está tão difícil que você não pode dar R$50. Aleluia, não está não, está tudo pronto. Tudo já está pronto, suas necessidades estão supridas. Graça e paz está sendo multiplicado na sua vida. Vai melhorar, vai ficar melhor. Você nasceu para reinar em vida. Tudo que fala contra essas palavras é tudo mentira. Preocupação, medo, ansiedade, qualquer pensamento que está fora da palavra de Deus, que tira a sua paz, que rouba a sua paz, é mentira. Não é a sua realidade. Aleluia. Glória a Deus. Está despertando aqui, 8h50. A André já está botando a mão no queixo: lixo, já vai acabar às 10 horas. Fica tranquilo, André. Glória a Deus. Eu quero abrir sua visão nessa noite. Evangelismo é amor. É boas obras. Muitas vezes você vai ser direcionado a pregar a palavra ali. Você conquista aquele coração. Mas na maioria das vezes você tem que fazer algo. Você tem que apertar na mão daquele cabra, abraçar aquele cabra. Às vezes ele está fedendo, às vezes ele está lá na sarjeta, drogado, às vezes ele está alcoolizado, falando coisas, e você pensa: não adianta pregar. Alcoolizado, não vai entender. Mentira. Isso é uma grande mentira. Vale a pena pregar, vale a pena amar. Alguma coisa vai acontecer. Como eu te disse, o reino de Deus está em movimento. Anteontem eu fui dar um passeio no lago. Eu passei nessa rua aqui, Zé Cândido Vieira, né? Cheguei lá na frente, tem uma casa que todos os dias tem um grupo de homens de Deus, amém? Criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E eu sempre passava por lá, eu sempre tive o desejo de passar lá. E eu estava andando e eu via eles tudo lá, bebendo, alcoolizado. Nenhum deles estava lúcido. Tinha uns 7 lá. Tinha outros dentro da casa, tinha uma mulher que chegou depois. E quando eu passei por eles, eu olhei no meu coração: vai lá. Eu não pensei 2 vezes. A unção me moveu por dentro. Se não tivesse cheio da unção, a carne ia mandar eu passar direto. A minha mente natural ia mandar eu passar direto. Mas quando eu recebi a instrução do meu Espírito, evangelismo é ser guiado pelo Espírito. Você precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz que os apóstolos, lá no dia do Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram o quê? Falar em outras línguas, ficaram tão cheios que eles começaram a testemunhar das grandezas de Deus. Imediatamente foi automático. Se você está cheio do Espírito, você vai testemunhar. Se você não está tão cheio do Espírito, você não vai testemunhar.
a sua carne vai prevalecer, ela vai te puxar para outras coisas. Aleluia. Por isso enche-se do Espírito Santo. Amém. Falando em todo o tempo em línguas, orando no Espírito, falando com salmos, cânticos e hinos espirituais. Ore em outras línguas. A sua mente vai dizer: não está acontecendo nada. O diabo vai dizer: não está acontecendo nada. Mas está acontecendo. Quando você mesmo espera, uma oportunidade chega para você pegar. Quando você menos espera, não espera não, porque nós sempre esperamos a oportunidade. Amém? Modo de falar. De repente você está evangelizando alguém, está colocando as mãos sobre alguém. Por isso você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque você cheio Aleluia. do Espírito, você sempre vai reconhecer as oportunidades. Se você não estiver cheio do Espírito, você vai deixar passar as oportunidades. E é como eu te disse, o teu futuro já está criado por Deus. Você cheio do Espírito, você vai viver tudo que Deus tem para você. Não se apresse tanto para viver a sua vida natural, para se dedicar às coisas naturais. As coisas da sua vida, a Bíblia diz que aqueles que estão fascinados pelas riquezas da vida, pelos negócios dessa vida, sufocam a palavra e não pode dar fruto. Será que você compreende isso? Meu Deus, eu enxerguei isso, graças a Deus. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de trabalhar. Meu tio vive brincando comigo. Ô, já vai buscar uma mãozinha, né? Ele fala dinheiro. Mas Deus sabe no meu coração que eu amo Jesus sobre todas as coisas. Amém. Aleluia. Eu não tenho problema com dinheiro. Se eu tivesse 100 reais, eu tenho que dar 100 reais em dobro. Então não fique focado com as coisas dessa vida, senão você não vai dar fruto. As oportunidades vão passar. As vidas que estão se perdendo vão se perder. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus precisa de você para que você seja um testemunho vivo de Jesus aqui nessa terra. Eu quero alargar a sua tenda nessa noite, amém? Nós estamos alargando as tendas, guarda essa palavra. Aleluia. Eu falei sobre amor. Desenvolva sua vida de amor aqui dentro. Aqui dentro. Ore uns pelos outros. Sempre ore pelos seus irmãos. Enxergue eles segundo o Espírito. Não deixe a crítica subir no seu coração. Não deixe o mau pensamento subir no seu coração. Todo pensamento de divisão. Desenvolva sua vida de amor. Amém, amém. Aleluia. Mantenha a palavra na sua boca e no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Falei nada aqui do meu esposo. Mas isso é evangelismo. Amém. Andar em amor e ser guiado pelo Espírito. Sem o Espírito Santo você nada pode fazer. Como eu estava falando, eu estava ali com eles, encostei lá. Uma bikezona top que eu comprei. Um bike top, graças a Deus. Cheguei lá, encostei, os caras acharam estranho. Mas esse cara que é aqui, talvez ele pensou, pô, ninguém nunca vem aqui, né? Esse cara que é aqui, porque eles acham que era polícia. Né? Depois eu conto para vocês. E eu não cheguei falando, ô, posso falar a palavra de Deus para vocês? Não. Eu cheguei ali, tudo bem, fui pegando na mão de um por um, abraçando, estando ali com eles, ouvindo eles. Comecei a ouvir eles, comecei a ensinar de outro feriadão top, hein? E comecei a ouvir eles, outra massa demais. Eles começaram a falar da vida deles, começaram a interagir comigo. Cara, como isso é maravilhoso. Aleluia. Vou falar uma passagem aqui poderosa daqui a pouco. E eles ganharam confiança em mim, mas de repente tinha um deles que estava com um olhar assim meio desconfiado, olhando assim, com a cabeça baixa, com os olhinhos assim, né? E ele pegou e falou assim: você não é polícia não, você chegou aqui com estranho, falando nada, tá estranho. E eu comecei a sentir o clima do inferno lá, sabe? O clima do diabo querendo criar uma divisão. E aí eu pude perceber o que Jesus sentia em muitos momentos quando ele estava pregando o Evangelho. O diabo querendo se levantar para matá-lo. Aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. Aqueles que vão pregar o Evangelho, sabem mesmo que na cara, pode sofrer outra coisa. Mas na hora minha carne ficou assim meio trêmula, porque ele começou de alguma forma a incitar os outros já ficaram assim também meio tenso, o clima ficou tenso. Só que dentro de mim o Espírito fala: não temas, continue. E eu, me restabeleci de novo, me firmei os pés, comecei falando: não sou polícia não, eu já fui agente penitenciário. E tinha um preso, tinha um cara que era ex-preso na minha época lá, ele lembrou de mim. Aí eu falei para eles: não, eu pregava com os presos, tudo lá na agência penitenciária, me mandaram embora aqui do Iporá e fui para São Luís.
porque eu pregava para os presos, o diretor não gostou de mim. Ele falava: você é amigo de preso? Amigo de preso não é porque é aqui não. Preso tem que ir aqui no inferno. Eles falavam assim. E eu fui mandado embora porque eu pregava com os presos, conversava com eles, tratava com respeito, né? E foi aonde ele entendeu que eu era o pregador da palavra, porque eu disse que eu pregava com os presos. Ele pegou: você tem que pregar a palavra. Eu comecei, eu falei: eu quero fazer uma oração com vocês, cara. Posso daqui a pouco fazer uma oração com vocês? Comecei a pregar para eles, falar: cara, minha vida mudou. Eu era um drogado, eu era um viciado. Falei um pouco do meu testemunho, falei do que Jesus Cristo fez na minha vida. Amém. Aleluia. Às vezes é importante você falar do seu testemunho, falar que Jesus Cristo mudou a sua vida. Aleluia. Cara, eu era um drogado, viciado. Anos da minha vida, perdi mulher, me separei, meu casamento, e eles começaram a se identificar. Quando eu falei, eu era viciado em crack. Aí eu estava lá, deitado lá, louco. Opa, falou comigo. Falou comigo. Aí ele saiu lá do canto onde ele estava e veio para perto de mim. Sentou perto de mim. Começou a falar: eu falei, eu uso isso aí, eu uso isso aí. Aí eu falei: mas Jesus te perdoa. Jesus te restaura. Ele me restaurou. Já tem mais de 4 anos que eu não sei o que é droga. Eu não sei nem o que é vontade de usar droga. Amém. Minha mãe glorifica todo dia. E olha que ela até chora. Porque foi um milagre mesmo. O dia que eu estava na cadeia, eu falei para Deus, falei: Senhor, a partir de hoje você achou o certo na terra. De lá para cá eu servir ao Senhor. Eu não sabia qual era o meu chamado, o que eu deveria fazer. Eu não sabia, mas eu sabia que eu tinha que pregar a palavra, ganhar vidas. Eu não sabia que eu era evangelista. Eu descobri por causa das minhas inclinações para pregar para as pessoas, impor as mãos. Então, cara, eu sou evangelista. Há disso dentro de mim. Aleluia. Eu amo pregar, eu amo as vidas. E eu pergunto para você: qual é a sua resposta? Agora eu vou entrar, hein? Vou entrar no Deus. Terminando lá a história. E eu preguei para eles com tanta liberdade, me sentindo em casa, me sentindo à vontade. E muitas pessoas não têm coragem de parar lá para falar com eles. A maioria. Tem uns cristãos que são ousados. Eles têm vergonha de abraçar uma pessoa que está fedendo, alcoolizada. Eles não têm preconceitos, né? Porque é um coração cheio de amor. Entendendo que é uma vida preciosa para Deus. E mesmo que eu não tivesse compaixão, eu tenho uma consciência. Você sabia disso? Eu vou te falar uma coisa. T.L. Osborne, quem conhece T.L. Osborne aqui? Amém. Aleluia. T.L. Osborne disse uma coisa. Eu escutei aqui no Iporá. Isso quando eu morava na rua ali do Rodoplata. Escutando a mensagem de T.L. Osborne, ele disse: mesmo que você não creia no Evangelho, pregue o Evangelho. Soou estranho? Soou estranho? Não se arrepende. Se arrepende. Ele disse: você sabe quem é poderoso? Poderoso. Ele disse: mesmo que você não crê no Evangelho, pregue o Evangelho. Dê a oportunidade de outros crerem. Naquela época eu estava me recuperando ainda mentalmente, eu sentia muitas depressões, o diabo falava muito na minha mente estava ainda muito vulnerável aos ataques do diabo. Toda hora eu duvidava da minha salvação, toda hora eu duvidava de quem eu era em Cristo Jesus. Hoje não, hoje eu conheci a graça. Amém. Né? Eu conheci a graça. Aleluia. Mas toda hora o diabo: você não é salvo não, você acha que você é salvo, né? E eu ficava acreditando nas mentiras do diabo. E o T.L. falou: se você não crê no Evangelho, pregue o Evangelho, dê a oportunidade de outras pessoas crerem, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você prega o Evangelho, o poder está sendo liberado, uma semente com o potencial de gerar fruto, de gerar vida. Jesus Cristo disse: a palavra, minha palavra é espírito e vida. Pregue o Evangelho, fale, Jesus te ama. Irmão, não conheço a palavra, fala: Jesus te ama, meu irmão, e eu também te amo. Estou orando pela sua vida. Jesus morreu por você, é difícil falar isso? É difícil falar: Jesus te ama? Aleluia.
Cara, que palavra incrível e poderosa. Jesus te ama. Olha, meu, Jesus te ama. Não importa o pecado que você cometeu ou que você vai cometer amanhã, Jesus te ama. E Ele não te rejeita. Ele diz: vinde a mim como estás. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma é o que é mais. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Guarda essa palavra. Você nunca sairá da mão de Jesus. Você acredita nisso? Você crê que você está na mão dele e nada vai arrebatar você da mão dele? Diga isso para o perdido. Fale para o perdido que se ele só chegar a Jesus, ele tem vida eterna. E Jesus o ama. E demonstre amor, fique perto dele, faça amizade com ele. Não pregue uma vez e nunca mais volte. Tem gente que faz isso, né? Prega, aí volta. Fique perto dele. Lucas e a Stephanie. Vocês lembram? Ela veio no domingo passado. Nós ganhamos ele para mim. Amém. Agora nós temos um trabalho de discipular eles. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que se ver, amado. Você tem que se ver nessa grande comissão. Você tem que se ver que você faz parte. Diga assim: eu sou um embaixador. Um embaixador. Eu sou Eu sou ungido para pregar boas novas. Você crê nisso? Você crê que a unção está dentro de você? Jesus disse assim: e o Senhor me ungiu para quê? Quem sabe? Para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, curar, dar vista aos cegos, curar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é anunciar o tempo da graça. Aleluia. Só que tem gente pregando o tempo da lei ainda, irmãos. Tem gente falando: se arrepende dos teus pecados, miserável. Você acha que você vai ganhar alguém falando isso? Se arrepende dos teus pecados, verminho de Jacó. Você não é nada. Você acha que você vai ganhar alguém falando que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno? A Bíblia diz que não é o juiz que conduz arrependimento, mas a Bíblia fala que é a bondade do Senhor que conduz os homens ao arrependimento. Por isso, quando você for pregar ao perdido, eu vou esquecer aqui no esboço. Por isso, quando você for pregar para eles lá fora, pregue graça, o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Fale sobre a bondade do Senhor, fale o quanto o Senhor ama aquela pessoa. Fala: cara, Jesus derramou o sangue dele por ti, cara. O sangue dele, puro, poderoso, para pagar todos os teus pecados, jogar no mar do esquecimento, tirar toda a tua culpa, toda a condenação. Ele te ama e não importa o que você faça, ele continuará te amando. Você tem que estar cheio dessa palavra. Você tem que estar cheio desse evangelho, dessas boas notícias. Porque se você não estiver cheio dessas boas notícias, não colocar para dentro, não vai conseguir falar. Eu sempre orei para Deus o seguinte: Pai, que nos meus lábios e no meu coração sempre tenha a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Aleluia. A Luana me conhece. Aonde eu vou, eu saio com ela. Eu não posso parar no lugar que eu prego o evangelho. Eu faço amizade ali rapidão, começo a pregar. Porque tem uma mensagem aqui dentro de mim 24 horas. Eu acordo pensando nessa mensagem. Eu acordo pensando nas vidas. Eu durmo pensando nas vidas. Eu olho em Línguas o tempo que eu lembrar. Eu lembro direto, mas eu lembro o dia inteiro de orar em Línguas. Para que uma direção venha. Para que uma oportunidade chegue. Porque Deus está o tempo todo pensando neles. Esse é o alvo dele. Vamos falar dos desviados agora. Talvez você tenha um desviado lá fora. Toda vez que você for pregar, você vai encontrar um desviado. Toda vez. Vou repetir: você é ungido para pregar. Vou concluir isso. Cristo foi ungido e agora Ele é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo. A unção que estava nele, está nele, desce para o nosso corpo. Você é ungido para pregar o Evangelho. Talvez você não se sinta assim. Não precisa sentir, não é para sentir. É para crer. É para falar. Abra sua boca, só abra sua boca.
A Bíblia diz que Ele vai falar por meio da sua boca. O Espírito Santo vai falar por meio de você. Só comece. Dê o passo da fé. Encontre alguém e fale: Jesus te ama, meu irmão. Anuncie Jesus. Não passe pelas pessoas. Não passe pelas pessoas. Não deixe elas ir embora. Aleluia. Você está aqui para isso nessa terra. Eu quero incendiar você nessa noite. Amém? Aleluia. Você é ungido para pregar o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Você já está se vendo? Está conseguindo se ver? Eu estava falando. Por onde eu vou, eu prego o Evangelho. Aonde eu passo, eu prego o Evangelho. Tem uma mensagem dentro de mim. Se você não vê essa mensagem fluir dentro de você, 24 horas, ardendo dentro de você, ore, fale com Deus, lance sobre Ele. Pai, eu quero pregar a tua palavra, mas eu não me sinto capaz, eu não me sinto habilitado, mas eu recebo da tua palavra agora, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Começa a declarar a palavra para me habilitar, me ungir, para pregar. Eu orava. Quando eu não tinha capacidade nenhuma para pregar, eu pensava que eu tinha. Naquela época da depressão, dos pensamentos negativos, eu entrava no meu quarto e eu dizia para o Senhor: Pai, obrigado, porque eu fui ungido para pregar. E um dia eu vou estar pregando o Evangelho lá fora, eu creio em nome de Jesus, e também vou estar pregando para a igreja. Mas naquela época eu não me sentia capaz. É Ele que te capacita, é a unção que te leva além, é a unção que te fortalece. A unção está dentro de você, irmãos. Repita: a unção está em mim para pregar o Evangelho com poder. Aleluia. Você já está conseguindo se ver nessa mesma Glória a missão? Deus, obrigada. Se você já está se vendo como um embaixador de Deus, como representante do Rei, fale isso: eu sou um embaixador. Quero abrir os seus olhos para mostrar para você quem você é. Você não é pouca coisa, mano. Você não é pouca coisa. Você precisa compreender a graça que está sobre a sua vida. Você precisa compreender quem você é em Cristo Jesus. Você precisa compreender o que você carrega por dentro. A unção, o Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O coração de Deus é vida. Deus só está pensando em vidas instantâneas. E você, o que você está pensando? Quais são os seus planos? O que você almeja? Qual a tua resposta ao ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura? É importante você se analisar. É importante você saber como que está a tua correspondência ao ir de Jesus Cristo, que é a coisa mais importante do Evangelho. Não desmerecendo os dons, aleluia, a mestre poderosa do Senhor, aleluia. Pastor abençoado, tem muitos dons aqui. Aleluia. A Bíblia fala que os dons foram estabelecidos para um fim proveitoso, para a edificação da igreja. Amém? Nós precisamos dos dons, precisamos estar unidos, os evangelistas e aqui dentro da igreja, os dons edificando, consolando, exortando. Aleluia. Levando luz às pessoas que chegarem aqui. Você está pronto para receber um mendigo aqui, amado? É isso que eu te pergunto. Porque vão chegar mendigos aqui, vão chegar bêbados, vão chegar drogados, vão chegar prostitutas, homossexuais. Você tem se preparado para isso? Você tem se preparado para receber esse povo com amor? Aleluia. Quando ele chegar ali sentar, você vai deixar ele sentado lá atrás? Ou você vai até ele, abraçar ele e sentar do lado dele? E levar sua Bíblia para ele acompanhar com você o culto? É isso que eu estou falando. Se não tiver isso, sem frutos. Tem que ter isso. Não fique sentado no seu banco. É responsabilidade do pastor. Obrigado, vocês não. Aleluia. Não fique sentado quando alguém entrar ali. Vá até ele, amados. Se todos nós não estivermos unidos em um só propósito, com a mesma visão, com a mesma pegada com a que Deus tem, nós estamos desalinhados, estamos divididos. A Bíblia diz que uma casa
Não podemos estar divididos. Temos que estar unidos. Jovem, Liza, o que você está pensando, minha filha? O que você pensa do seu futuro? Com o que você está se envolvendo? Quais as amizades que você está se envolvendo? Qual é o plano que você tem com o Reino de Deus? Não é só cantar, não. Você é instrumento para ganhar jovens. Amém. Você tem que brilhar sua luz. Sussurro. Não é? Aleluia. Oração em línguas, vai. Tira 2 horas por dia de oração em línguas, sussurro, Samuel. Todo dia. Acorda pela manhã, não liga o celular não. Liga não. Entra no teu quarto, fecha a porta, tranca lá, eu sou ganhadora de almas. Eu sou ganhador de almas. A unção está em mim para pregar. Pai, muito obrigado por oportunidade para pregar hoje. Muito obrigado por ousadia crescendo dentro de mim. Não se distraia. Não se distraia, Noel. Não se distraia. Você está no fim dos tempos. Jesus está voltando. Será que você vai viver nos últimos dias distraído? Jesus disse quando ele voltar, será que ele vai achar o povo dele trabalhando? Trabalhando com toda a força, com todo vigor. Cada um no seu dom, mas todos juntos ganhando almas. Ganhando vidas. Aleluia. Vou encerrar daqui a pouco, graças a Deus. Aleluia. Deus é Tu bom. és bom, Pai. Deus é bom. Eu quero abrir os seus olhos para você sair dessa noite aqui, amanhã, pensando em vidas, acordar pensando em vidas e trabalhar pensando em vidas. À tarde, na hora do lanche, pensando em vidas. Uma oportunidade, Senhor. Uma oportunidade, Senhor. Não fique pensando só na prova que você vai fazer. Não fique pensando só na empresa que você vai abrir. Vidas, vidas, todos os dias, vidas. Persiga. Persiga o vídeo. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está conseguindo se ver como embaixador já? Amém. Ele te convocou. Ele te habilitou, te capacitou, te chamou. Te deu o Espírito Santo para você ser testemunho. Glória seja o nome de Aleluia. Que horas são? 9h15? Tem até 9h30, né? Glória a Deus. Aleluia. Como eu estava falando, sempre que você for pregar, amar alguém na escola, porque o Evangelho é amor. O que muda as pessoas, o que atrai é o amor. Aleluia. Aleluia. Você vai encontrar um desviado. Desviado também é precioso para Deus. Aleluia. Eu quero ler um versículo com você. Vou abrir a Bíblia ali. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Obrigado pela palavra. Jeremias 3:22. Olha só como o desejo de Deus em relação aos perdidos. Entenda a visão de Deus com relação aos perdidos. E entenda a visão de Deus com relação aos desviados. Olha o que o Senhor falava em Jeremias 3:22. Volta! Repita comigo, volta! Ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Aí eles falam, eis-nos aqui. O Senhor disse para eles, volta, eu vou curar a rebelião de vocês. Você acredita que o desviado está doente? Quando uma pessoa se desvia do caminho do Senhor, ele está doente, ele precisa de cura. E o Senhor disse, volta, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeldias. Quando uma pessoa sai do caminho da verdade, é como se ela estivesse se rebelando contra Deus. É como se ela estivesse voltando ao caminho pecaminoso novamente. Mas Deus, olha o desejo de Deus. Deus está dizendo, volta! Eu curarei as vossas rebeliões. Aleluias. Quando o desviado reconhece o amor de Deus, o desejo de Deus pela vida dele, demonstrado por você, ele diz, eis-nos aqui. Vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso
Muitas pessoas já pregaram para desviados e pela não correspondência a princípio do desviado, o que ela faz? Já preguei. Se quiser, tem que seguir. Amado, isso não é. O mesmo valor que o desviado tem, você tem para Deus. O mesmo valor que o desviado tem, o perdido tem para Deus. Deus está dizendo volta, e através de você que Ele diz volta. Aleluia. Jeremias 3:12, Deus enviando o seu profeta, Ele diz: vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado norte, e diz: volta de novo. Jeremias 3, ele fala isso no versículo 12 e no versículo 22. Olha o desejo do coração de Deus pelos desviados. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair sobre ti a minha ira, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Aleluia. Deus ama o perdido, o desviado, e Ele está querendo que o desviado volte, amém? Então corra atrás dos desviados, vá visitar aqui no Davi para a igreja. Ligue, mande uma mensagem, dê um presente, dê uma oferta, demonstre o seu amor. Aleluia. Aleluia. Faça isso, amado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existem várias referências na Bíblia. Eu falei somente duas em relação aos desviados. Então Deus ele também está desejando que o desviado volte, porque nós estamos num ano aceitável do Senhor. O ano da graça. Não é tempo de punição, não é tempo de juízo, não é tempo de Deus julgar o mundo ainda. Estamos no tempo da graça. Então graças a Deus, pela graça de Deus, que há misericórdia. O Senhor disse: eu sou misericordioso, eu vou curar as vossas rebeliões. É responsabilidade do Pai agir com poder, mas é responsabilidade de poder mostrar o amor do Pai e buscar o desviado. Meu tempo está acabando. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou seguir mais o meu esposo. Vou seguir isso que eu falei para vocês. Vocês receberam alguma coisa? Amém, amém. Vocês ficaram cansados? Não. Eu pensei que a unção aqui já está mandando eu parar. Aleluia. Já está mandando eu parar. Ame as pessoas. Enche-se do Espírito. Pense em almas todos os dias da sua vida. Todos os dias. Aleluia. Enche-se da palavra. Peça a Deus essa mensagem transbordando dentro de você e fluindo pela sua boca. Vocês cresceram um pouco mais hoje? Amém. Vamos nos unir mais. Quem vai orar mais em línguas aqui? Mais. Noel, Sussu. Maite. Eita, a Maite é poderosa. A Maite é poderosa. O Vitor. O Isaac. É isso aí. Amém? Glória a Deus. Fico muito feliz por ter falado essa palavra para vocês hoje. Amém? Glória a Deus.